E esta última semana de maio requer atenção daqueles que estão envolvidos nos processos relacionados principalmente aos riscos psicossociais. Vem comigo. Seja Legal, com Malu Diogo. Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Seja Legal e chegamos ao dia 26 de maio, né? Hoje, todas as ações relativas aos riscos psicossociais que as empresas devem adotar estão sujeitas a possíveis fiscalizações do Ministério do Trabalho. Eu venho falando desse tema há mais de um ano, né? Nós tivemos aí, já era para estar vigorando isso desde o ano passado, nós tivemos a prorrogação para início a partir de 26 de maio de 2026, que é a data que eu estou falando com vocês agora. Então agora, né, o Ministério do Trabalho, os auditores do trabalho podem sim emitir autuações caso as regras da NR1 relativas aos riscos psicossociais não estejam sendo cumpridas. E a gente falou muito disso aqui, né? Então, nós já sabemos que os riscos psicossociais foram incluídos ali na NR1, faz parte da NR17, né, que diz respeito à ergonomia do trabalho. Então, o ambiente de trabalho, os riscos psicossociais que podem estar nesse ambiente. E aí foi aquela confusão, aquela correria, levantamento de dados, a questão do diagnóstico da ambientação do trabalho, tudo isso é super importante, empresas mais estruturadas buscando consultorias específicas que tratam do tema, empresas não tão estruturadas de menor porte que também precisam cumprir com essa obrigação, né? A exemplo de ter que fazer uma análise ergonômica preliminar, isso todas as empresas têm que fazer, independente do porte, para identificar possíveis riscos psicossociais. Então a gente tem que ficar atento para isso, né? Eu já ouvi várias pessoas dizendo, mas agora eu tenho lá psicólogo, eu tenho massagem, eu tenho ginástica laboral para ajudar na qualidade de vida das pessoas. Não é isso. Já falei várias vezes aqui, né, no programa, que quando a gente fala de riscos psicossociais, a gente não está falando da situação do empregado de uma forma isolada, né? Se ele tem uma depressão, se ele é uma pessoa ansiosa, não é nada disso. Mas quais os riscos que podem ocorrer naquele ambiente de trabalho de acordo com a função exercida. Então, há que se ter o nexo causal entre o risco, né, que foi identificado e a função. Então, a gente tem que ficar muito atento com relação à extensão de jornada de trabalho, as questões relacionadas a turnover, absenteísmo, né? As questões voltadas à cultura organizacional da empresa podem gerar desconfortos por meio de liderança, uma liderança ineficaz, né, pode gerar impactos no dia a dia daqueles que estão envolvidos lá no ambiente de trabalho. Então, você precisa ter, sim, o levantamento do diagnóstico, por isso da análise ergonômica preliminar, no mínimo, para entender, né, qual é o risco psicossocial que está latente ali, ou então que pode ocorrer naquele ambiente de trabalho, e encontrar medidas efetivas, cientificamente reconhecidas, que é o que o Ministério do Trabalho fala, para poder tentar minimizar esses impactos, né? Porque a gente sabe que a gente não consegue, né, tirar todos os problemas do ambiente de trabalho, mas tentar minimizar com ações efetivas para gerar um maior conforto e cuidar daquelas pessoas que estão naquele ambiente de trabalho. Tá? Também falei por várias vezes aqui dos materiais que o Ministério do Trabalho tem disponibilizado. Se vocês procurarem aí nos arquivos dos programas anteriores, nós temos lá o link que leva à lei, né, quando colocou a questão da NR1, os riscos psicossociais na NR1, temos a cartilha explicativa, temos o caderno de perguntas e respostas, também que foi o último instrumento criado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e agora é sentar e tentar adequar essa situação para que, caso ocorra, né, alguma fiscalização, que vocês tenham aí subsídios para conversar e para comprovar aos auditores do Ministério do Trabalho que vocês estão praticando as ações devidas de acordo com os riscos psicossociais que ocorrem aí na sua empresa. E por fim, não menos importante, a gente não pode esquecer que a gente tem que ter uma gestão dessas informações de uma forma muito estratégica, muito efetiva, né? E uma forma que ligue todos os pontos. Então a gente não pode esquecer que, além da gente diagnosticar os riscos psicossociais,
há que se fazer essa gestão que eu estou falando e também o impacto disso lá no e-social. Então, se a gente está falando de riscos sociais e a gente tem efetivo resultado nos empregados que estão envolvidos em alguma situação específica, isso tem que retratar lá no e-social, por meio do CBO, né, de acordo, o CBO adequado daquele empregado, por meio da gestão de atestados médicos e eventuais motivos de afastamento, chamar aí o médico do trabalho para acompanhar e gerir todas essas informações e acompanhar essas pessoas para que ele faça uma análise do ponto de vista de saúde e medicina ocupacional de tudo aquilo que se tem naquele ambiente. Então é trabalhar todo mundo junto, é trabalhar o RH, é trabalhar o médico do trabalho, aquelas pessoas responsáveis pela CIPA que podem ajudar bastante, né? E eventuais parceiros aí que vocês podem contratar ou estar trabalhando com eles nas ações efetivas para minimização dos riscos psicossociais, ok? Fiquem atentos aí e deixo vocês com essa missão de essa semana realmente ter um olhar muito especial para esse tema daqui em diante. Até mais! GI Talks, RH na DR. Realização GI for Tecnologia para RH. Acesse gi.com.br.